Embora nunca tenha se auto-atribuído o título de filósofo, os escritos de Marco Aurélio se destacam como um dos textos estoicos mais notáveis da antiguidade. Suas meditações apresentam uma série de anotações fundamentadas em princípios estoicos, sendo um deles o conceito de aceitar o destino e viver em harmonia com as exigências da natureza. Marco Aurélio advoga que, em vez de ansiarmos por que as coisas ocorram conforme desejamos, é mais benéfico acolher o universo e cultivar uma postura flexível diante do mundo externo, sendo rigorosos consigo mesmos. Entretanto, a maioria de nós almeja uma existência agradável, depositando a esperança de que nosso entorno nos proporcione as condições necessárias para nos sentirmos satisfeitos. Desejamos a companhia de pessoas amigáveis, aspiramos a realizar nossos sonhos e ambições, buscamos preservar a juventude e almejamos viver isentos de contratempos. Com frequência, insatisfeitos com nossos corpos e talentos inatos, resistimos a reconhecer nossas imperfeições. Em síntese, a natureza humana, especialmente nos dias atuais, é permeada por muitos desejos, enquanto há uma escassez de aceitação em relação às circunstâncias externas. Contudo, quanto mais ansiamos do universo, mais suscetíveis nos tornamos à desilusão. É altamente provável que, mesmo com nossos esforços, nos deparemos com indivíduos menos amigáveis, não alcancemos plenamente nossos sonhos e ambições, enfrentemos adversidades e, inevitavelmente, envelheçamos. No momento em que essas experiências inevitáveis nos impactam, corremos o risco de nos tornarmos marionetes de nosso ambiente, emocionalmente dependentes de suas oscilações. Nas meditações, Marco Aurélio frequentemente se instigava a abraçar o destino tal como se desenha e a viver bem, independentemente das circunstâncias. Este vídeo explora por que é mais sábio aceitar o universo em vez de resistir a ele e tentar modificá-lo. A propósito, você encontrará no primeiro comentário fixado um e-book que te ajudará nos caminhos do estoicismo. O caminho do estoico próspero. Aceitar outras pessoas. Imagine que alguém conte uma piada insultante sobre você ou alguém que você ama. Como um filósofo estoico reagiria? Ele se enraiveceria ou recorreria à violência física como resposta? Marco Aurélio aconselhava a não transformar um evento em algo maior do que realmente é. Nesse caso, alguém fez uma piada às suas custas. Mas a piada em si o afetou? Isso é impossível. Uma piada só pode prejudicar se você permitir. Raiva, violência, tristeza, essas emoções são criações suas e não estão intrinsecamente ligadas à piada. Marco Aurélio escreveu sobre as pessoas falarem mal de você. Não acrescente nada de seu interior, e isso se encerra. Lidar com outras pessoas implica lidar com o imprevisível e incontrolável. Algumas pessoas são boas e morais, outras são más e imorais. Algumas são trabalhadoras e prestativas, enquanto outras são preguiçosas e exploradoras. Marco Aurélio enfatizou que, independentemente de serem arrogantes, ingratos, enganosos ou antissociais, todos compartilhamos a natureza humana, que inclui beleza e feiura. Ele encorajava a aceitar a todos e não se perturbar com as pessoas más. Para ele, estamos aqui para cooperar, não para agir uns contra os outros, o que vai contra a natureza. Embora queiramos que as pessoas ajam conforme nossos desejos, a realidade mostra que não podemos controlar o comportamento delas. Podemos influenciá-las, mas no final, elas agirão como quiserem, independentemente de quão irracionais ou estúpidas pareçam suas ações. Assim, gastar energia considerável tentando mudar os outros é uma perda de tempo e seria mais útil em outras áreas. Não perca o restante do seu tempo aqui se preocupando com outras pessoas, a menos que isso afete o bem comum. Isso o impedirá de fazer qualquer coisa útil. Você ficará muito preocupado com o que fulano está fazendo, e por quê, e o que estão dizendo, e o que estão pensando, e o que estão fazendo, e todas as outras coisas que o distraem e o impedem de se concentrar em sua própria mente. Aceitar a transitoriedade. Os grandes pensadores do passado, impérios e reinos, todos se transformam em pó e cinzas. Marco Aurélio comparava as crianças às folhas ao vento, que crescem na primavera, mas são levadas pelo vento, sendo substituídas pela floresta por novas folhas. O imperador estoico estava profundamente ciente da transitoriedade das coisas e de como rapidamente o que consideramos significativo se torna passado.
Ele mencionava os grandes imperadores e filósofos do passado, pessoas importantes e influentes que um dia caminharam sobre a Terra, mas agora são apenas poeira e cinzas. Como o surgimento e desaparecimento das folhas, assim surgem e desaparecem as gerações de homens. Começamos como um aglomerado de sêmen e exalamos nosso último suspiro antes que percebamos. Tudo é temporário e estamos aqui apenas por um momento fugaz, especialmente se compararmos nossas vidas curtas à existência de nosso planeta e ainda mais do universo. Como Marco Aurélio colocou, esqueça tudo o mais. Agarre-se apenas a isso e lembre-se disso. Cada um de nós vive apenas agora, este instante breve. O resto já foi vivido ou é impossível de ver. O tempo que vivemos é pequeno, pequeno como o canto da terra em que o vivemos, pequeno como mesmo a maior reputação, passada de boca a boca por figuras de pau de vida curta, ignorantes de si mesmas e daqueles que morreram há muito tempo. Para alguns, a realidade da transitoriedade pode ser uma fonte de sofrimento. Não é triste que a morte nos leve tão pouco tempo depois de chegarmos à existência? Assim, algumas pessoas se apegam desesperadamente à vida, buscando maneiras de estendê-la além das proporções naturais, procurando a fonte da juventude eterna. Todas essas tentativas de ir contra a natureza são em vão, pois nos é dado apenas um tempo limitado aqui, do qual geralmente passamos a maioria em decadência corporal. No entanto, há um lado positivo na natureza transitória do universo. Como nada dura, nada é digno de preocupação. Marco Aurélio exemplificou a insignificância da reputação. Mas veja como somos rapidamente esquecidos. O abismo do tempo infinito que engole tudo. O vazio de todas aquelas mãos aplaudindo. As pessoas que nos elogiam, quão volúveis são, quão arbitrárias. E a pequena região em que tudo isso acontece. A Terra inteira é um ponto no espaço e a maior parte dela desabitada. Quanto mais percebemos o quão pequenas e curtas são nossas vidas, menos razão vemos para nos preocuparmos com trivialidades e mais podemos apreciar o tempo que temos. Do ponto de vista estoico, a brevidade da vida é também motivo para não desperdiçar tempo. O que quer que queiramos fazer, agora é o momento. Aceitar a adversidade. Poderíamos desejar e orar para que a adversidade nunca se manifeste, mas ao olharmos para a realidade, percebemos que ninguém está imune aos aspectos sombrios da existência. A adversidade é uma parte inevitável da vida. Se lutarmos contra ela, não só enfrentamos a própria adversidade, mas também a decepção de encontrá-la apesar de nossos desejos de evitá-la. No entanto, muitas vezes as pessoas estão ocupadas resistindo ao destino, tentando afastar possíveis acontecimentos negativos. Quando adoecemos, perdemos dinheiro ou o tempo fica nublado e chuvoso quando esperávamos sol. Muitas vezes nos queixamos, lamentamos e desejamos que algo melhor aconteça rapidamente. Marco Aurélio rejeita essa abordagem ao destino. Em vez de esperar por uma vida isenta de infortúnios, é mais sábio desejar a si mesmo a fortaleza para lidar com a adversidade. Essa atitude está fundamentada no princípio estoico fundamental chamado dicotomia do controle. Algumas coisas estão sob nosso controle, enquanto outras não estão. Portanto, é sensato concentrar-se principalmente nas coisas sob nosso controle, como Marco Aurélio expressou. Então, não é melhor fazer o que está ao seu alcance, como um homem livre, do que ser passivamente controlado pelo que não está, como um escravo ou mendigo? Quando você vincula sua felicidade às circunstâncias externas, permite que o destino o governe. Por exemplo, imagine estar constantemente preocupado com a possibilidade de seu parceiro abandoná-lo. Então, você reza para que isso não aconteça. Contudo, segundo a cosmologia estoica, tudo o que ocorre pode ser atribuído aos deuses, a fonte de todas as coisas. Eventos que parecem trágicos podem ser vistos pelos estoicos como parte do plano divino. Portanto, o fim de um relacionamento, por exemplo, está alinhado com a vontade divina, e nossas preces não impedirão que isso aconteça. Segundo Marco Aurélio, é mais benéfico dirigir nossas preces para aquilo que podemos controlar. Ele afirma: comece a rezar assim e você verá. Não alguma maneira de dormir com ela, mas uma maneira de parar de querer. Não alguma maneira de se livrar dele, mas uma maneira de parar de tentar. Não alguma maneira de salvar meu filho, mas uma maneira de perder seu medo.
Redirecione suas preces assim e veja o que acontece. Não podemos controlar as ações de um parceiro romântico, mas podemos trabalhar em nosso próprio desenvolvimento, cultivando a fortaleza mental para enfrentar uma possível separação. Não podemos evitar que alguém a quem estamos ligados saia de nossas vidas, mas podemos desenvolver a capacidade de aceitar o que acontece e até desejar que as coisas sigam seu curso. Se aceitarmos a adversidade, mesmo os deuses não poderão nos prejudicar. Não importa o que eles coloquem em nosso caminho. Aceitar a mudança. A condição natural da natureza é a mudança, pois tudo nasce dela e nada no mundo é estático. Não apenas o universo ao nosso redor está em constante transformação. Nós também mudamos, evidenciado pelo constante renascimento das células em nossos corpos até o momento da morte. Marco Aurélio viu a mudança como algo intrinsecamente benéfico para o todo. Podemos comparar as mudanças observadas no mundo com a renovação constante das partes antigas de nossos corpos por novas. Um processo que pode ser desvantajoso para as partes em si, mas que contribui para o bem-estar do corpo como um todo. Do mesmo modo, nosso ambiente segue um ciclo contínuo de autossustentação, substituindo elementos antigos por novos, sempre em busca das circunstâncias mais otimizadas. Esse desdobramento está alinhado com o plano da natureza, e Marco Aurélio argumenta que devemos aceitá-lo, pois conduz ao bom estado de saúde do mundo e ao bem-estar e prosperidade do próprio Zeus. Enquanto anteriormente exploramos a transitoriedade, mudança é um conceito distinto. A mudança não apenas representa a natureza temporária de todas as coisas, mas também engloba o processo total de transformação das coisas. No universo, nunca há um estado fixo. O processo de mudança está sempre em andamento. Mesmo objetos aparentemente imutáveis, como uma paisagem serena ou uma pedra firme na maré, estão passando por alterações talvez menos visíveis do que, por exemplo, os lábios em movimento ao falar ou a postura de alguém correndo. Algumas criaturas vivas surgem e desaparecem dentro de 24 horas, como a efêmera. Outras têm vidas que ultrapassam 10.000 anos, como a esponja de vidro, e muitos planetas subsistem por bilhões de anos. No entanto, nada disso é eterno. A mudança que os trouxe à existência também os levará à extinção. Sem a mudança, nosso mundo não teria existência, e a vida seria impossível. Como afirmou Marcos Aurelius, o mundo não é nada além de mudança. Ironicamente, embora tenhamos nascido da mudança, muitos de nós a tememos. Muitas pessoas se apegam a situações, objetos, pessoas e ideias, desejando que permaneçam inalterados. Entretanto, a mudança que temem já está em andamento, e o momento de testemunhar essas transformações é apenas uma questão de tempo. Tentar preservar o status quo é como segurar água, na esperança de que nunca escorra pelas mãos. Como disse Marco Aurélio, algumas coisas estão surgindo, outras estão desaparecendo. Algumas do que existe agora já se foi. Mudança e fluxo constantemente refazem o mundo, assim como a incessante progressão do tempo refaz a eternidade. Nos encontramos em um rio. Qual das coisas ao nosso redor devemos valorizar quando nenhuma delas pode oferecer um apoio firme? Aceitar sua natureza. Muitas pessoas enfrentam dificuldades ao aceitar seus atributos naturais, como a aparência física, fraquezas do corpo e o destino inevitável de envelhecer e morrer. No entanto, Marco Aurélio se encorajava a aceitar os limites impostos ao seu corpo e a encontrar contentamento em seus dias. Ele também se lembrava da natureza do mundo, de sua própria natureza, de como se relacionava com o mundo e de que era parte integrante da natureza, devendo viver em harmonia com ela. Diferenças notáveis existem entre as pessoas, seja em termos de corpos atléticos ou intelectos mais desenvolvidos. Embora haja meios para fazer melhorias até certo ponto, somos, em última instância, confinados aos nossos limites naturais. Assim, podemos passar a vida focalizando nossas fraquezas, buscando conquistar coisas para as quais não temos inclinação natural. Ou podemos abraçar nossas fortalezas e realizar aquilo em que naturalmente nos destacamos. Os estoicos enfatizavam que uma característica única da natureza humana é nossa faculdade de raciocínio. Diferentemente de qualquer outra criatura senciente na Terra, os humanos têm a capacidade de pensar racionalmente. Essa faculdade nos permite transcender nossa natureza bruta e animal.
Assim, em vez de sermos escravizados por nossas paixões, temos o poder de superá-las por meio da razão. Marco Aurélio oferece um exemplo de como ele usava a razão para aceitar o mundo ao seu redor, tanto o bom quanto o ruim, apesar de sua natureza mais animal resistir. Ele diz: as pessoas encontram prazer de maneiras diferentes. Eu encontro no clarear da minha mente, em não me afastar das pessoas ou das coisas que acontecem a elas, em aceitar e acolher tudo o que vejo, em tratar cada coisa como ela merece. Os seres humanos podem escolher tal atitude graças à capacidade de raciocinar. Nossa natureza nos permite transcender nossos impulsos animalescos e seguir um caminho mais sábio. Em vez de seguir cegamente nossos desejos, podemos identificar essas tendências e compreender como podem ser fontes de miséria. Em vez de sermos escravos de nossos desejos e aversões, podemos perceber como lutar contra o destino só nos causa angústia. Assim, com base em nossa compreensão de como as coisas funcionam, podemos concluir que aceitar as circunstâncias externas, mesmo que desagradáveis, é uma decisão racional. Agradeço por sua atenção.